Bom dia a todos. Apenas um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras, como dizia São Francisco de Assis. É um enorme prazer participar desse momento, dizer que é uma honra estar mediando esta reflexão e debate nessa 17ª edição do Conselheiro Vivo. Já agradecendo ao IFANAC, na pessoa do seu presidente, Elistênio Alves, ao professor historiador, meu amigo Neto Camurim, pelo convite, pela confiança, à Secretaria de Cultura de Quixeramobim, o nosso secretário Neto Moraes, às escolas municipais, aos nossos professores, gestores, alunos e todos os seus familiares, e à escola João de Araújo Carneiro, na pessoa do Betinho, seu diretor, que se propôs a estar conosco nesta manhã. E acolhendo também a cada um de vocês, que se faz presente, que participa agora aqui conosco, pelo Facebook da Secretaria de Cultura e Turismo de Quixeramobim e também pelo canal do YouTube do IFANAC. Sejam muito bem-vindos a essa manhã. E já pedindo também aqui para que você possa compartilhar com seus amigos, com seus familiares, este link. É sempre muito oportuno ampliar os nossos saberes, refletir sobre a temática tão significativa para a construção da história, para a preservação da memória de nossa terra. Portanto, compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares, para que possamos juntos adentrar este momento de grande aprendizagem, assim como o nosso conselheiro adentrou esses sertões, denunciando e anunciando, buscando libertar o povo da exploração da República, possamos nós adentrar a partir da sua história na libertação de nossas prisões essas da intolerância, tão escancarada na massificação da mídia, da exploração de todas as suas facetas, do negacionismo, na tentativa da manipulação da história em benefício próprio. Reitero, assim, o meu cordial bom dia e seja muito bem-vindo. O evento Conselheiro Vivo é uma ação histórica e cultural de formação, preservação e valorização de Antônio Conselheiro, que iniciou em 1996, organizada pelo MAC, o Movimento Antônio Conselheiro. Jovens que, na época, passaram a difundir a memória de Antônio Conselheiro e realizaram as primeiras edições, até 1999. Depois de 5 anos paralisado, o evento foi retomado em 2004, coordenado pelo IFANAC, Instituto do Patrimônio Histórico, Cultural e Natural de Quixeramobim, fundado nesse mesmo ano. Desde essa data, o Conselheiro Vivo vem sendo realizado na semana do 13 de março, data de nascimento de nosso Antônio Conselheiro. Este ano, como já mencionei, acontece a 17ª edição e, devido ao momento pandêmico que estamos vivenciando, está acontecendo assim, de forma virtual. Além do IFANAC, são realizadores deste evento a Casa de Saberes, Cego Aderaldo, Equipamento Regional da Secult do Estado do Ceará, SESC-LE de Quixeramobim, Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura e Turismo, e IAC Letras, com o apoio do Sindicesc, das escolas municipais e estaduais de Quixeramobim. Só lembrando que as instituições que integram o comitê organizador deste evento escolheram essa temática tão pertinente a partir dos assuntos em discussão no nosso país. Então, nós temos como temática para esse ano de 2021, Conselheiro Vivo, em defesa da vida e da democracia em tempos de pandemia e negacionismo. Então, agora, nesse momento, eu quero convidar o Pedro Igor, coordenador da Casa de Saberes Cego Aderaldo, para fazer aqui as suas considerações, nos presentear com o seu bom dia. Pedro Igor.
Pronto, então eu creio que o Pedro Igor não deu tempo a entrar, mas na hora que ele entrar, a gente retoma aí com a palavra com ele. Hoje, gente, especialmente nessa quarta-feira, dia 10 de março, nós teremos a honra de refletir a partir do espetáculo adaptado intitulado Fé, Sangue e Luta. O mesmo apresenta alguns fatos importantes da história da Guerra de Canudos, focado principalmente na ótica dos seguidores de Antônio Vicente Mendes Maciel, o nosso Antônio Conselheiro. Com música, dança, encenação, conta a luta entre os deserdados e os poderosos, brasileiros contra brasileiros, oportunizando ao público em geral o contato com um dos movimentos populares mais importantes da história do nosso país. Esse episódio mexeu com as mais profundas emoções da alma brasileira e, sem dúvida, uma das mais belas e desconhecidas passagens da aventura humana. Então, a partir de agora, com vocês, o espetáculo Fé, Sangue e Luta. Aproveitem. Bom filme. Em abril de 1897, o ministro de Guerra, Marechal Carlos Machado de Mentu, preparou a expedição comandada pelo general Arthur Oscar de Andrade Guimarães, composta por 2 colunas, ambos com mais de 4.000 soldados e equipamentos, com as mais belas armas aéreas. Salitre e pólvora,
concebido. Morreu em 22 de setembro, aos seus 69 anos. Meu povo de Belo Monte, é chegado o momento de me despedir de vós. Senhor Deus, pequei, Senhor. Que pena, que sentimento tão vivo ocasiona essa despedida em minha alma. À vista do modo benévolo, generoso e carinhoso com que me tendes tratado, penhorando-me assim bastantemente. Conquanto em algumas ocasiões proferis palavras excessivamente rígidas, combatendo a maldita república, repreendendo os vícios e movendo o coração ao santo temor e amor de Deus, todavia não concebam que eu nutrisse o mínimo desejo de macular a vossa reputação. Adeus, povo. Adeus, aves. Adeus, árvores. Adeus, campos. Aceitai a minha despedida, que bem demonstra as gratas recordações que levo de vós, que jamais se apagarão da lembrança desse peregrino que aspira ansiosamente a vossa salvação e o bem da igreja. Realmente emocionante essa peça, né, esse momento, essa encenação. Queria parabenizar aí os jovens que se dedicaram. A gente fica até sem palavras, porque é realmente muito belíssima essa apresentação. E, nesse momento, eu tenho o prazer de convidar a refletir conosco o autor do espetáculo, John Wellington. John, né, ele é ator, palhaço, iniciou sua carreira artística em 2008 no curso de iniciação teatral promovida pela Secretaria de Cultura e Turismo da cidade de Quixeramobim. No ano de 2010, iniciou a sua pesquisa na palhaçaria, no curso de iniciação e arte do palhaço, realizado pelo grupo Terceira Margem, de Belo Horizonte, Minas Gerais. No ano de 2012, fundou na cidade de Quixeramobim, Ceará, a Companhia Lamparim, de circo e teatro, onde atua como diretor, ator e palhaço. Desde então, vem desenvolvendo vários trabalhos na área do circo e do teatro. Já participou de vários festivais, entre eles, o que mais se destaca é o Festival Internacional de Circo do Ceará. John, quero dizer que é assim um prazer dividir essa mesa com você nesta manhã. Artista da terra, pessoa que faz, que leva a esperança, que leva a alegria em meio a tanto sofrimento, é que realmente é um raio de luz no meio das desolações, das incertezas. Seja muito bem-vindo a esta nossa manhã. É com você. Primeiramente, eu queria parabenizar a todos os organizadores desse evento tão maravilhoso, né, tão importante, que é o Conselheiro Vivo, para manter viva essa memória, né, desse grande homem, né, dessa grande figura que representa não só a força do povo nordestino, do sertanejo, mas também a resistência, né, do povo brasileiro. E queria saudar a todos que estão nos acompanhando, né, pelas redes sociais, pelo Facebook da Secretaria de Cultura e Turismo,
da Prefeitura de Quixeramobim, e também o pessoal que está nos acompanhando pelo canal no YouTube do Infanac. Tá? Queria saudar a todos, a todas e a todos, e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco dos meus processos criativos, né, em relação a esse espetáculo, né, que de certa forma foi adaptado para as mídias digitais, né? O momento agora é o que nos é permitido, né? Infelizmente não podemos estar nos aglomerando ainda, né? Por conta da pandemia, mas eu espero que em breve, né, quando todo mundo estiver devidamente vacinado, imunizado, a gente possa estar novamente, né, compartilhando desse calor humano, dessa energia, né, que isso é possível através dessas apresentações presenciais. Mas nesse momento, estou feliz de estar participando desse momento histórico, né, do Conselheiro Vivo, né, a primeira edição totalmente digital, né, e mesmo assim não perde a sua importância, a sua programação rica, né, e a gente está tendo essa oportunidade de poder compartilhar um pouco desses processos, né, de adaptação. Né, um exemplo claro disso foi esse espetáculo que já vem passando pela sua terceira adaptação, né, inicialmente a ideia do espetáculo surgiu em 2013, quando eu trabalhava na escola Vigílio Távora como professor do projeto Mais Educação. E eu fui incumbido, né, da missão de criar um espetáculo para ser apresentado na Semana do Conselheiro. Olha a responsabilidade. E eu já era um amante já da história, da Guerra de Canudos, de Conselheiro, então, para mim, confesso que não foi muito difícil, né? Só fiz reforçar mais ainda as minhas referências, né? No best-seller, né? No grande livro, né? Que é usado até hoje como uma das maiores fontes de pesquisa, que é Os Sertões, de Euclides da Cunha, né? Também utilizei o Anjos de Canudos, né? Do Eduardo Ornetti, né? E também tantos outros também, né, que eu utilizei e que de certa forma me ajudaram, né, me serviram como referência para criar esse espetáculo, que de início se chamava Saga de Canudos, que tinha duração de 40 minutos. Então era um espetáculo bem longo, né, de 40 minutos. A gente apresentou, teve a oportunidade de apresentar na Semana do Conselheiro de 2013, se eu não me engano. E foi uma experiência única, sabe? Tanto para mim, como diretor, que foi, de certa forma, a minha primeira experiência à frente de um espetáculo que narrava a história de Conselheiro, né, da Guerra de Canudos, e também dos meus alunos, né, que muitos deles não tinham esse contato, esse conhecimento sobre a história do Conselheiro e sobre a Guerra do Conselheiro, a Guerra de Canudos, né? Então foi muito positivo fazer esse trabalho, porque os alunos tiveram esse contato, né? Conheceram um pouco mais a fundo a história de Conselheiro, né? Sobre a Guerra de Canudos, e tiveram daí então um novo olhar, né? Sobre esse fato histórico, né? Que ocorreu em Canudos. John, Sim. Você falou, né, a escola como esse berço de descobertas artísticas, e nós estamos aqui com alguns alunos, né, então, assim, a partir desse processo criativo, adaptado para as mídias, estamos vivenciando esse momento tão diferente, nunca imaginado, eu creio que por nossa geração. Então, assim, realmente a escola, ela tem essa função, né, de descobrir, de colocar em cena aqueles atores, aqueles artistas que estão lá. E você é referência disso, eu quero só reiterar esse momento da sua fala. Obrigado, professor. Eu fico muito lisonjeado, né, pelos elogios, fico muito grato. Isso só demonstra que está valendo a pena, né, todo o esforço, toda a dedicação,
né, em prol da nossa arte, né, de levar a nossa arte para além, né, do nosso município, né, e também para além também da sala de aula, mas também para a vida das pessoas, né, porque a gente acaba formando não só alunos, mas também seres humanos mais conscientes dos seus direitos, dos seus deveres, e também mais conscientes de como realmente os fatos ocorreram, né? E dessa forma a gente evita bastante controvérsias, né? Discursos de ódio, de disseminação sobre preconceito, né? Porque até então, agora eu vou confessar aqui um relato pessoal meu, né? Que quando eu era aluno, na minha época eu não tinha essa oportunidade que muitos alunos estão tendo hoje, né? De ter acesso à história de Canudos, de ter essa facilidade, né? Através de programações como essa do Conselheiro Vivo, né? De ter acesso a essas informações, a esse conteúdo. Então, para mim, eu me baseava muito no que era falado, né? Na cidade, em boatos, comentários, e confesso que não tinha comentários nada positivos em relação à figura de conselheiro, né? E que hoje, né, foi quebrado muitos tabus, né, que existiam, né, em relação a essa figura tão importante, né, que é a de Antônio Conselheiro. E assim, eu fico feliz de fazer parte desse processo, né, de certa forma contribuir, né, com a disseminação da história de Conselheiro, né, da história de Canudos, e também de ajudar nessa formação, né, desses alunos, né, se tornarem pessoas mais conscientes da história do seu país, né, da história dos seus grandes representantes, né, em vez de ficar idolatrando, né, personagens e figuras históricas de outros países, né, mal sabem que aqui mesmo, né, em Quixeramobim nós temos um grande personagem, né, de grande importância, não só para o nosso país, para o nosso município, mas também é reconhecido mundialmente, né, pelos seus feitos, né, vários profissionais, estudiosos de várias partes do mundo estudam o Conselheiro, estudam a história de Canudos, né, tem ele como grande referência. Então, me sinto muito feliz, né, de também estar contribuindo, né, com essa disseminação, né, dessa história riquíssima, né, que tem tantos a nos ensinar, né, até hoje, né, que faz tanto sentido hoje ainda, né, principalmente nos dias atuais, e que estamos vendo esse momento de pandemia e que estamos diante, ao mesmo tempo, também de tanto retrocesso, de tanta monstruosidade, né, de tanta barbárie que a gente nunca poderia imaginar que em pleno século XXI a gente poderia estar vivendo esse tipo de coisa, né? Mas que, infelizmente, estamos sujeitos a essas monstruosidades, mas que eu espero que a gente consiga juntos, né, com o espírito, né, do conselheiro, né, bebendo diretamente da fonte, né, da história de Canudos, buscando essa referência, dessa resistência, dessa luta, a gente possa buscar forças para que a gente possa resistir, né, e reivindicar os nossos direitos, né, e buscar, né, alternativas para que a gente possa sair dessa situação de pandemia o quanto antes, né? Isso mesmo, John. Eu queria só dizer, né, a quem nos acompanha pelas mídias digitais, que podem deixar suas contribuições, alguma pergunta que tiver para o John, né, ele está aqui para responder também, e deixar suas contribuições, tá certo? Mas, John, muito bem colocado, né, isso que você aborda, né, principalmente esse caos que nós estamos enfrentando, não só pela pandemia, mas realmente um caos na nossa economia, de valores, de vida, né,
No entanto, esse exemplo mesmo vivo de Antônio Conselheiro, ele pode estar, como você falou, bebendo da fonte, ele pode estar nos inspirando a não baixar a guarda, a não nos acomodarmos diante de tantas injustiças. Mas, assim, para você diretamente, quais foram os principais desafios enfrentados enquanto ator, diretor, de peças, de teatro, com a temática tão importante para o engrandecimento e reflexão histórica, a destacar esta que acabamos de assistir, que referencia o filho ilustre de nossa cidade, Antônio Conselheiro? Olha, a dificuldade, confesso inicialmente, é a questão mesmo de você conseguir, né, um grupo que esteja engajado, né, que esteja envolvido na pesquisa, porque para montar um espetáculo, ainda mais baseado em um fato histórico, ele exige muita pesquisa, muito tempo de estudo, não só da parte do diretor, mas também por parte do elenco envolvido, né? Porque como é que você, ator, vai estar participando de uma dramatização no qual você não tem conhecimento dos fatos históricos, né, que ocorreram? E é de obrigação do ator ter esse conhecimento para que ele possa assimilar da melhor forma possível, né, repassar para quem está assistindo, o público, a essência, né, do personagem, as dores, né, que aquele personagem vivenciou, né, passar o máximo possível de verdade. E eu, graças a Deus, não tive esse problema, né? Consegui, hoje eu tenho a Companhia Lamparim conta com um grupo de mais de 10 atores, né, que são engajados, que são dedicados, né, que sempre estão buscando se aprimorar, né, inclusive eu até vi aqui no chat um dos meus alunos que está acompanhando, o Raí, né, forte abraço, Raí, e que sempre estão engajados, né, buscando fontes para poder na hora da cena, passar essa verdade em cena, sabe? E também, essa questão, inicialmente, eu tive muita dificuldade de conseguir apoio, né? De conseguir, no sentido de logística, assim, de espaço para ensaiar, né? Desse suporte, né, básico que a gente precisa, né? Porque, infelizmente, a minha companhia não disponibiliza de um espaço físico para ensaiar, mas que a gente conseguiu suprir essa necessidade, e hoje a gente consegue, hoje não, né? Infelizmente, hoje a gente teve que interromper nossas atividades por conta da pandemia, por conta do decreto. Mas antes da pandemia, a gente vinha ensaiando aqui no Espaço Memorial, né? A gente sempre teve essa brecha com a Secretaria de Cultura, né? Com o secretário, inclusive agora, mais do que nunca, na presença do secretário do Neto, né? Que vem demonstrando um belíssimo trabalho enquanto secretário, né, e que vem dando essa oportunidade, né, de somar nós enquanto artistas, eu enquanto diretor da Companhia Lamparim, poder somar, né, engrandecer a programação do calendário, né, cultural da cidade, como, por exemplo, né, a Semana do Conselheiro, né, e agora estou tendo essa oportunidade de compartilhar, né, contribuir com essa sketch teatral, né, da companhia. Muito bem, Joé. E você sabe que é sempre uma grande honra, um grande prazer a gente poder contar com artistas da nossa terra, né? Mostrar, como você falou no início, né, essa arte que vai além da vida. E ser de casa, assim como foi Antônio Conselheiro, é de grande valia realmente. Esse novo olhar, né, essa aventura humana, essa oportunidade de acesso, que mensagem você deixa para os nossos alunos que participam conosco, que nos acompanham, né, nesse momento pelas redes sociais? E o professor Neto Camurim também, né, participando conosco, ele pergunta quais são os seus maiores desafios em produzir arte engajada e com conotação social forte em nosso município e no Sertão Central. Obrigada, Neto, pela contribuição.
eu acho muito interessante a pergunta do Neto. E hoje a maior dificuldade do meu trabalho é conseguir chegar a quem eu conseguir chegar a quem realmente precisa, de certa forma, desse trabalho. Entende? Vou tentar explicar de uma maneira melhor. Eu queria muito desenvolver um trabalho como esse em comunidades carentes, comunidades rurais, entendeu? Porque eu tenho, eu acredito na grande importância desse tipo de trabalho na integração social, né? Principalmente em comunidades carentes, né? Que muitas vezes não têm a oportunidade de poder prestigiar um espetáculo em um teatro, né? Não tem a oportunidade de se deslocar até os grandes centros para poder prestigiar uma produção, né, de teatro. Então, e o teatro também, ele é uma grande ferramenta nesse sentido de integração social. Por quê? Aquele jovem que não tem acesso à arte, a partir do momento que ele tem acesso, ele vai se tornar mais comunicativo, mais sociável, sabe? Ele vai ter memória, né? Que muitas vezes ele não teve, então, e ele acaba tendo consciência do seu papel como cidadão, né? Tem consciência da importância da comunidade onde ele é inserido, onde ele vive, né? Ele tem consciência, né, de que ele tem a sua importância na sociedade, né? E também a questão das comunidades rurais também não é diferente, né? Tem muitas comunidades rurais que também não têm essa oportunidade, né? E que eu já tive a oportunidade, né, de participar de um trabalho, né, a convite da minha querida amiga Rosa, né, que trabalha no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e também a convite do meu querido amigo vereador Kim, né, que me deram a oportunidade de contribuir com o projeto da Escola do Campo, no qual eu fui, né, e dei uma oficina de teatro para esses alunos, né, que estavam participando desse projeto, e foi uma experiência muito bacana, né, e que, de certa forma, ajudou, né, esses jovens, né, nesse processo, né, de aprendizado, né, e deixou eles mais conscientes, né, não só do corpo, né, do gestual, né, da importância da fala, da dicção, né, da comunicação com o próximo, do contato com o outro, né, de demonstrar sentimentos, né. Então, todo esse processo ajuda, né, nessa integração, no desenvolvimento de pessoas melhores. Muito bem, John. Como eu já falei, é uma honra dividir essa mesa com você, poder beber um pouquinho dos seus conhecimentos, beber um pouquinho de toda essa arte que você exala, e já vamos encaminhar para os nossos encerramento, né? Agradecendo a todos os que participaram conosco deste momento, a todos os que têm contribuído para que essa programação possa acontecer. Então, John, já as suas considerações finais para a gente encerrar esse momento. Nós temos só aqui uma pergunta, né, do Caio Marinho, John, você pode até já encerrar a partir dela. Qual é o papel da palhaçaria e de suas possíveis formas de atuação no nosso contexto atual? Obrigada, Caio, pela participação. Olha, Caio, a importância... Só dar uma olhada na pergunta novamente. Qual o papel da palhaçaria e suas possíveis formas de atuação no nosso contexto atual? Olha, Caio, eu posso falar por mim mesmo, tá?
Vou tentar dar uma resumida aqui, porque o foco aqui, né, do nosso debate é sobre o conselheiro, mas também não deixa de contextualizar, né, dentro dessa nossa temática. Mas a palhaçaria, para mim, foi de extrema importância, tanto na minha formação como profissional, como ser humano também, né, me ajudou a ter um novo olhar, uma nova perspectiva da forma em que eu enxergava a minha vida. Até então, antes da palhaçaria, eu só conseguia enxergar o que estava à minha frente. Depois que eu tive acesso à palhaçaria, né, o que é realmente ser um palhaço, né, qual é a importância social, política, econômica, afetiva dessa figura, né, desse arquetipo que é a figura do palhaço. Eu comecei a ter uma visão panorâmica, uma visão de 360 graus. Eu comecei a enxergar a minha vida não só na frente, mas nos lados, para cima, para baixo. Então, quando eu me pego em alguma situação de dificuldade, eu consigo ter uma outra perspectiva, né? Para muitos poderia ser uma situação de desespero, né? Uma situação complicada, né? Difícil. Para mim não é diferente. Continua sendo uma situação complicada, difícil e de desespero. Só que eu consigo assimilar melhor. Eu consigo ter esse olhar mais sensível, esse olhar mais criterioso, né? Esse olhar diferenciado do palhaço, né? E como, por exemplo, um simples ato de você olhar uma cadeira, né? Quando você olha na cadeira, obviamente você pensa em sentar. Eu, com o olhar do palhaço, né, saindo do meu olhar cotidiano e entrando no olhar extra cotidiano, eu consigo ver aquela cadeira mais além. Não uma cadeira, mas também um cavalo, uma grade de prisão, um foguete, um carro, enfim, as possibilidades são incríveis. E que a gente possa, nesse momento de pandemia, né, de isolamento social, usar essa nossa criatividade, esse olhar, né, do nosso palhaço, deixar esse palhaço interior aflorar, né, e usar essa criatividade, não de se desesperar, meu Deus, como eu vou trabalhar, como eu vou conseguir assistir aula, como eu vou conseguir entregar meus trabalhos. Não se desespera, respira e começa a buscar novos olhares, novas perspectivas, né, porque as oportunidades estão aparecendo, né, os meios, as alternativas estão surgindo, né, muitas pessoas estão trabalhando home office, né, tem os aplicativos, tem as plataformas digitais, né, um exemplo claro disso é o que nós estamos fazendo aqui agora, né, estamos conversando através de uma plataforma digital, quem diria, né, que isso seria possível, né, para mais de 108 pessoas que estão nos assistindo nesse momento em suas casas. Então, é isso, gente, é buscar esse novo olhar, né? Buscar essas novas perspectivas e se adaptar, né? E sempre não se acomodar, né? Se acomodar com o que incomoda, né? Sempre buscar mais, não sair da sua área de conforto, não relaxar, achar que tá bom, é isso, não. Sempre busque conhecimento. Conhecimento, uma frase que eu aprendi na minha infância e que levo comigo até hoje, é a mais pura verdade. Conhecimento é poder. E realmente é poder, sim. Entendeu? Então é isso, gente. O que eu posso falar, né, um pouco da palhaçaria, sem fugir um pouco do contexto, é isso, que a gente possa aflorar esse palhaço interior, né, esse olhar sensível, né, ser mais carinhoso com o próximo, mesmo de maneira digital, né? Ter essa compaixão com as pessoas que perderam seus entes queridos, né? Ter esse respeito também, né? Não fazer piada, né? E, ao mesmo tempo, também deixar esse seu lado conselheirista aflorar na pele, não se calar diante das injustiças, né? Não aceitar as coisas do jeito que estão acontecendo, do jeito que estão sendo comandadas, né, à frente desse governo, desse presidente, né? E
reivindicar e estudar as leis, né, que estão sendo lançadas. Aí um exemplo disso é a Lei Aldir Blanc, né, que veio para ajudar a classe artística, que foi a primeira classe a parar por conta da pandemia, e com certeza vai ser uma das últimas a voltar, digamos assim, à normalidade, né, que normalidade possivelmente a gente não consiga voltar mais, mas um novo normal, né, de maneira adaptada, né, talvez com certeza a gente vai conseguir, né, e levando tudo isso que vem acontecendo como aprendizado, um grande aprendizado, né, não só para a gente poder se tornar pessoas melhores, mas também profissionais melhores, menos limitados, com mais abrangência, né, de possibilidades de trabalho, né, e que a gente possa manter vivo, sabe, esse lado sensível, humano do palhaço, mas ao mesmo tempo também esse lado de militância, de resistência, de luta, né, que o conselheiro nos deixou. Muito bem, John, muito obrigada. Agradeço demais por suas contribuições, pela leveza com que você conduziu esse momento, por suas reflexões elencadas nesta manhã. E já estendendo os nossos agradecimentos a cada um que nos acompanhou pelas mídias digitais, seja pelo Facebook da Secretaria de Cultura de Quixeramobim, seja o YouTube do IFANAC. Agradecendo às escolas que participaram aqui conosco, quem contribuiu, né, quem nos saudou com um bom dia. Também já convidar, porque daqui a pouquinho, para que permaneçam, porque daqui a pouquinho, logo mais às 10 da manhã, nós teremos um excelente bate-papo com o tema de Conselheiro Vivo ao Isolamento, fios de uma reflexão sobre a importância da resistência conselheirista, onde teremos convidados especiais, como Joana Barros, professora da Unifesp São Paulo, Paulo Zangali Júnior, professor de Geografia da Universidade Federal da Bahia, mediado pelo nosso professor, historiador, amigo Neto Camurim. Que possamos permanecer firmes na defesa da vida e da democracia em tempos de pandemia e negacionismo. Como você colocou, só é útil conhecimento se nos tornar melhores. Que possamos ser, sim, pessoas melhores, mesmo diante de todas as dificuldades. Gente, muito grata por sua participação. Até o dia 13, nós teremos aí uma programação especial, pensada com muito carinho para cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, viva Antônio Conselheiro e, mais uma vez, gratidão.